Vamos falar de zumbido hoje? Vamos falar do que é o zumbido. Você já deve ter lido aí um monte de artigo, entrado em grupo de Facebook, WhatsApp, mas passou em otorrino, passou em neuro e ninguém te explicou que cargas d'água é esse zumbido. O que é esse zumbido aí? Meu nome é Daniela, eu sou médico otorrinolaringologista formada pela USP. Zumbido, antes de eu contar o que ele é pra você, eu preciso te explicar o que é a sua audição. Eu vou ter que te explicar um monte de coisas que são bem interessantes. Vou colocar umas fotinhos aqui do lado pra poder ajudar você entender, mas vamos comigo nessa. Pode ser que o vídeo esteja um pouquinho longo, mas eu juro pra você que esse vídeo vai valer a pena caso você sinta zumbido ou conheça alguém que sinta zumbido. Então a audição, como é que a gente ouve? O som vem no nosso ouvido, entra nesse buraquinho aqui e caminha por um caminho que chama canal externo até o tímpano. No tímpano ele faz vibrar, né? A onda sonora faz o tímpano vibrar. Conforme o tímpano vibra, os ossinhos que estão grudados no tímpano também se movem, também vibram. E um deles, o último ossinho, a gente tem o martelo que é grudado no tímpano, a bigorna que é grudada no martelo e o estribo que é grudado na bigorna. Esse estribo, ele parece uma sela de cavalo e ele fica em cima do caracol, que é a cóclea, o órgão de audição. Ele fica aqui, vamos supor que isso aqui é a cóclea, ele fica aqui em cima e ele faz assim, esse movimento quando o tímpano vibra. Esse movimento, aqui dentro da cóclea tem um líquido, então quando o estribo entra lá dentro, esse líquido se mexe. E se eu pegar essa cóclea, desenrolar ela e olhar como se fosse um tubo, vou ver essa foto aqui. Tem líquido em cima, líquido embaixo, uma estrutura no meio. Essa estrutura tem as células do ouvido. Você já deve ter ouvido falar das células ciliadas internas ou externas, nomes complicados. O importante é que elas são ciliadas, elas têm cílios. E esses cílios, na hora que o líquido se move, tem aquele negocinho aqui em cima, os cílios faz isso aqui. Esse movimento faz acontecer uma reação química dentro da célula com liberação de cálcio, de coisa, de um monte de íon, que no fim libera uma molécula de neurotransmissor para o nervo. Neurotransmissor. Pensa que o neurotransmissor é uma mensagem do WhatsApp. Ele é o mensageiro químico que ajuda a célula a se conversar com o nervo. Esse mensageiro químico pode ser um mensageiro que faz esse nervo ser estimulado ou inibido. E aí a gente tem vários tipos de neurotransmissores pelo corpo. Serotonina é um tipo, GABA é um tipo, glutamato é um tipo, glicina é outro. Tem uns que são os mensageiros que estimulam e tem uns que são os mensageiros que inibem esse funcionamento. Bom, vamos dizer que veio o som, ele estimulou o nervo. Então, liberou um mensageiro estimulante, estimulou o nervo foi estimulado e vai passar toda essa informação por esse nervo compridinho até o cérebro. E vamos pensar no cérebro como se ele fosse um prédio. Na hora que ele vai entrar lá ali no cérebro, ele vai passar por um porteiro, que é o tálamo. Vou chamar o tálamo de porteiro. E depois vai passando por vários andares desse prédio. Esse nervo, vamos voltar para o nervo antes de falar do cérebro. Esse nervo, ele é que nem um fio elétrico. Pensa no fio elétrico da sua geladeira. Para a sua geladeira funcionar, ela precisa estar ligada na tomada, e a tomada precisa ter uma corrente elétrica lá de 127 amperes, por exemplo. Esse nervo também, para a informação ali passar, vamos dizer que ele precisa que esse estímulo que chegue nele, do mensageiro químico, seja de no mínimo 127 amperes. Se for menos, ele não vai conduzir a informação até o cérebro. Ou seja, se o estímulo sonoro for menos, se a onda sonora produzir um estímulo menor, ele não conduz e você não ouve nada. Isso é o silêncio. O silêncio não é ausência de som. É uma construção nossa de não ouvir nada, porque a informação não passa. Além disso, esse nervo, ele é que nem aquele código Morse, sabe, de filme, que você tem que... Eu vou ver se eu acho o som para colocar aqui, que você tem que bater. Eles batem para dizer SOS de um certo jeito. Então tem um ritmo específico para dizer uma informação. Para passar informação nesse nervo, ela também tem que ter um ritmo específico. Se ela não tiver ritmo, na verdade não tem que ser específico, é específico para, né, aquela informação dela, mas ela tem que ter ritmo. Se ela não tiver ritmo, a informação também não passa, você não ouve. E você entende como silêncio. O que é o zumbido nessa história? Vamos dizer que você tem um problema no seu ouvido. Pode ser cera, que não está deixando a audição, o som chegar como você normalmente escutaria. Pode ser líquido atrás do tímpano por uma otite. Pode ser uma perda auditiva. Pode ser que você sofreu um trauma acústico e não teve perda auditiva, mas o seu ouvido nunca mais ficou igual. Alguma lesão lá naquele caracolzinho da cóclea.
ou alguma coisa ali perto de onde ficam os ossinhos, que é cheia de ar e pode estar com líquido, ou alguma coisa no tímpano, uma perfuração do tímpano. Alguma coisa mudou que a sua audição não era como você sempre teve ela. O seu cérebro, ele é um cara muito bom. Ele é assim, o CEO da empresa, ele tem que ser um cara muito bom, perfeccionista, que quer resolver as coisas, quer deixar tudo alinhado, tudo em ordem. E o seu cérebro percebe que você não ouvia mais como antes. Ele chega pro seu ouvido e fala, ó, não tá igual, não tá bonitinho, eu não tô mais ouvindo igual, resolve isso aí. O seu ouvido não é o CEO. O seu ouvido é aquele funcionário mal pago que faz hora extra sem receber e ele fala, não, isso aqui tem pra hoje, isso aqui é o que vai dar, não dá pra fazer melhor que isso. Aí o cérebro fica, pô, e agora? O que eu faço? Já sei, vou dar eu o meu jeito, porque não é só eu sou CEO, eu sou bom, vou resolver. Minhas analogias pra você entender, tá? E aí ele fala, como é que eu vou pensar? O que eu vou resolver? Já sei. Lembra daquela corrente elétrica mínima para a informação passar de 127 amperes? Agora com 60 a informação pode passar. Tô liberando, pode passar. Fica mais fácil de ouvir, não fica? Ele faz isso, né? Como é que o cérebro faz isso? Modificando aqueles mensageiros que eu falei que existem mensageiros que são de estímulo e mensageiros que inibem a condução da informação. Ele diminui os que inibem e aumenta os que estimulam. Esperto, cara. Seu cérebro é esperto. Só que na hora que ele faz isso, o que acontece no seu nervo? Informação que vinha, que não chegava antes, começa a chegar. E aí elas meio que se misturam e criam um ritmo no seu nervo. E aí o seu cérebro percebe coisas que antes ele não percebia, que chegam nele um som diferente, um barulho diferente, por causa dessas informações que não eram para chegar. Que se, mexem ali no nervo. É o zumbido isso. Isso é o seu zumbido. É um problema ali no nervo. Então o zumbido não é tanto no ouvido. O zumbido é uma consequência de um problema no ouvido. O zumbido é criado pelo nosso cérebro. Por isso que a gente fala tanto aqui de neurociência, por isso que a gente fala de habituação, a gente fala de tratamento com terapia sonora, medicações que podem mexer com esses neurotransmissores. É por isso que o zumbido, ele é tão complexo de tratar, porque ele não é só um problema no ouvido. Não é só porque existe aquele problema no ouvido, ele acaba tendo uma cascata de reações que eu vou te contar agora. Mas aí chega esse som, cria esse som no seu nervo. Esse som, para chegar no seu cérebro e o seu cérebro ouvir, esse zumbido que vai ser tipo um apito, por exemplo, vou dar esse exemplo do apito, ele precisa passar pelo porteiro do prédio, que é o tálamo. Aí o zumbido chega e bate na porta. Fala, porteiro, eu quero subir. Aí o porteiro, pra permitir que você suba, ele vai ligar num dos apartamentos lá do prédio, que é o apartamento da atenção. Ele vai ligar numa atenção do seu cérebro e vai perguntar, tem um negócio aqui, é importante, tem que subir mesmo? Aí depende da sua atenção. A sua atenção, você começou a ouvir, tá focada nesse problema. Ah, não, é importante. Não, pode deixar subir. Sua atenção deu esse aval, ele sobe e o seu cérebro ouve. Se a sua atenção não deu esse aval, você não ouve. E é por isso que às vezes você ouve zumbido e às vezes você não ouve o zumbido. Por isso que às vezes o zumbido é intermitente, porque o porteiro não tá deixando ele subir. Ele não tá deixando ele subir no seu cérebro, nessa região aqui de trás, que chama córtex auditivo. Essa região de trás do cérebro é quem é responsável por entender o que você está ouvindo, compreender. O ouvido, ele não entende, ele só vai transmitindo informação para o cérebro, ele só transforma informações, é um transformador de energias, assim, para fazer uma analogia elétrica de novo. E aí vamos então para a informação que chegou no cérebro. Essa percepção, 15% das pessoas que têm zumbido tem. Então, assim, tem bastante gente que tem zumbido e não percebe, não se incomoda. Porque esse zumbido, ele também não cronificou. E aí, como é que o zumbido cronifica? Vamos dizer que ele chegou lá na área da atenção, deixou e chegou na área do córtex. Então, tá lá no apartamento do córtex auditivo, né? A portinha lá, audição. Entrou o zumbindo lá. E aí, o seu apartamento da audição fala, putz, eu vou ter que ficar ouvindo isso aqui? Será que isso aqui é importante? Será que isso aqui tem valor pra mim? Aí ele interfona no inquilino. Ele interfona no inquilino chamado sistema límbico, que são as suas emoções. E aí suas emoções vão falar, não
Não precisa não, tô de boa. E aí ele fala, ô, zumbido, pode vazar, vaza aqui, que não tem importância. Se suas emoções, que são as suas crenças em relação ao zumbido, seu medo em relação a ele, estão ativadas, ativada, gente, eu não falo, eu tô usando essa analogia, mas eu não quero dizer que a culpa é sua. Nunca coloque a culpa em você por causa do seu zumbido, por favor. Na verdade, tudo isso é um processo inconsciente, então a gente vai criando crenças, medos e fatores em relação ao zumbido emocionais inconscientes. E isso vai aumentando o cortisol, vai mudando as ondas cerebrais do cérebro. Isso vai mexendo com a gente de forma inconsciente e orgânica, tá? Então o cortisol aumenta, a gente tem uma mudança de padrão de onda cerebral. Tudo isso acontece sem a sua permissão, sem você querer ou não. Fique bem claro que não tô falando que isso é porque você quer. Isso é tudo inconsciente. E esse seu sistema límbico, ele tá apavorado com esse barulho. Ele fala, meu Deus, que é isso? Será que eu tenho um tumor? Será que isso é algo grave? Será que isso vai ficar para sempre? Será que eu nunca vou mais viver minha vida como antes? Será que eu nunca mais vou ouvir o silêncio? E aí todo esse será, ele ativa um grande centro do cérebro de alarme. E aí ele coloca uma sirene no seu ouvido. Seu zumbido que era assim, ó, pi, ele fica pi, ele vai ficando mais perceptível no sentido de incômodo, de aumentar o incômodo. E esse é o processo de formação e cronificação do zumbido. Explicando isso, dá para você entender aí por que a gente propõe algumas terapias. Só vou fazer um adendo antes. Nesse andar do prédio que se conversa, tem um andar que o zumbido, na hora que ele está subindo no elevador, ele pode se comunicar com o sistema muscular e articular da cabeça e pescoço, que chama somatosensorial. Se ele se comunicar, pode existir um componente somatosensorial para esse zumbido, que é ele aumentar ou diminuir por conta da musculatura da face ou por alterações articulares na face, disfunção da articulação temporomandibular, contratura muscular, tudo isso. Tem um vídeo só sobre zumbido somatosensorial, vou deixar aqui para você assistir ele, tá? Mas voltando então, as terapias que a gente propõe, no caso do zumbido somatosensorial, o que a gente propõe? Agulhamento, a seco, fisioterapia, na verdade, né? A gente propõe fisioterapia com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, por favor, que entenda de zumbido, porque zumbido não é uma coisa delicada, a gente não mexe nem de mais nem de menos no músculo. Tem que entender o do zumbido para poder fazer uma fisioterapia especializada. A gente propõe, se existe uma perda auditiva, tratar essa perda auditiva, pensando que isso foi a primeira coisa que gerou tudo. Então, se tem cera, remover a cera, se tem catarro no ouvido, tratar. Se existe perda identificável na cóclea, resolver essa perda. Acho que a grande dificuldade do tratamento é quando não existe a perda. Quando essa perda ou é oculta ou é um problema de sinapse, dessa conversa entre a célula que solta o mensageiro e o nervo. E aí a gente pode pensar até em algumas medicações para aliviar e não que realmente vão resolver esse problema. Ou a gente vai pensar em terapia sonora, ou seja, esse zumbido, quando ele liga todo o sistema de alarme do seu cérebro, ele é como se fosse uma fogueira dentro de uma sala escura. O seu foco do seu cérebro está todo naquela fogueira. Agora, se você tem uma lâmpada acesa numa sala escura e você acende várias lâmpadas, em qual você foca? Não tem uma só. Você vai olhar para todas. E essa é a ideia da terapia sonora. Você vai olhar para várias lâmpadas, que é o som que a gente adiciona aí para não mascarar o zumbido, mas ativar a área de neuroplasticidade, ativar a neuroplasticidade do cérebro, ativar a capacidade do cérebro de prestarem mais atenção mais uma coisa e colocar o seu zumbido no inconsciente. Então o zumbido não quer dizer que ele vai embora, mas você não percebe, que nem aqui, tem um ar-condicionado ligado. Não estava ouvindo o barulho do ar-condicionado. Eu ouvi agora, porque eu lembrei dele, fui usar ele como exemplo e agora eu tô ouvindo o barulho dele. Porque o meu cérebro tem essa capacidade de colocar esse som no meu inconsciente, porque ele não tem importância, ele tem um significado positivo. E por isso que a gente também trabalha muito o significado do zumbido. Em psicoterapia, é um processo longo, por isso que a maioria das vezes a gente fala psicoterapia, vão precisar fazer terapia cognitivo-comportamental para trabalhar essas crenças, para trabalhar esses medos, que tem a ver com o zumbido, mas muitas vezes tem muitas outras coisas na vida e no dia a dia dessa pessoa. Bom,
é um resumão. Esse é o resumão do que a gente faz na consulta, que chama aconselhamento, que a gente faz ele direcionado para cada causa de paciente, né? Faz parte da consulta, de explicar tudo isso, porque até mesmo essa compreensão diminui os sinais de alerta do cérebro. Então, por isso que eu tô trazendo aqui, quem sabe já diminui os sinais de alerta do seu cérebro. E faz ele começar a entender que não precisa ficar com tudo ligado, que dá pra relaxar. Não é tudo isso que inicialmente ele está pensando que é. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like e se inscreve aqui no canal.